isso, a missão empresarial brasileira em Washington encerrou a agenda de reuniões sobre o tarifaço. Mesmo sem participar da comitiva, o setor do aço acompanha de perto os resultados e tem expectativa de avanços nas negociações. Para falar sobre essas expectativas ou da expectativa da indústria metalúrgica e os próximos passos, eu converso agora com o Ricardo Martins, ele que é presidente da Abimetal. Oi, Ricardo, muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Real Time, tudo bem contigo? Muito bom dia para você também, Eric, e para todos aqueles que estão nos ouvindo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer tê-lo aqui. Ricardo, como que você avalia o desfecho da missão empresarial brasileira lá nos Estados Unidos, sendo que a receptividade não foi muito boa lá não, né? A gente trouxe até que o vice-secretário de Estado norte-americano, Christopher Landau, disse que era para a missão fazer lobby em Brasília e não Washington, que eles estavam batendo na porta errada. Então, como é que o senhor avalia esse desfecho? Olha, Eric, a gente tem sempre que ver o lado bom da situação que nos oferece, né? Eu diria para você que, do ponto de vista comercial, do ponto de vista dos objetivos da CNI, e está participando da missão, né? Eu acho que foram todos eles satisfeitos. Foi possível conversar com contrapartes, foi possível também conversar com agentes do governo americano, só que, lamentavelmente, né, como todo noticiário já informa, as decisões estão todas na mão do presidente Trump. E essa declaração, aí por último, né, para finalizar, do Landau, né, acaba desestimulando em parte, mas não nos tira a intenção de estar brigando por mostrar as vantagens de ser parceiro comercial do Brasil. Eu acho que a CNI e todas as federações insistem no fato de que a gente tem que deixar de lado esse aspecto político e trabalhar, sim, para que aquilo que nos interessa seja efetivado. Eu vou lembrar aqui, Eric, um tema que acho que é importante, uma fala que é importante, né? Não existem nações amigas, existem interesses das nações. Então, o Brasil tem que começar a defender os interesses dele, né? Nós não temos aí nenhuma vantagem em estar defendendo amizades, e aí nós temos que começar a enfrentar a coisa defendendo os interesses do Brasil e principalmente defendendo os interesses para exportação, né? É importante também frisar o seguinte: quem gera riqueza é a indústria, quem gera riqueza agropecuária e tudo mais. Nós precisamos exportar, esse país precisa crescer, e é justamente com esse tipo de ação, crescimento da indústria, que nós vamos fazer com que a gente acabe com aquela grande disparidade da renda per capita, né, Eric? A gente vive insistindo nesse assunto, né? E a renda per capita brasileira continua muito baixa, nós precisamos melhorar isto, né? E acho que, então, dessa forma, a CNI colocou muito claro que a gente pode estar trabalhando um acordo do etanol. É muito importante para os Estados Unidos as terras raras, né? Um grande patrimônio de Minas Gerais, e acho que tudo isso daí foi demonstrado de forma clara. Passando por cima desse assunto político, né? Particularmente desse assunto que é levantado pelo presidente Trump, eu acho que a missão conseguiu bons resultados, Eric. Ricardo, a gente sabe que o setor do aço, né, ou produto, entrou naquela lista de isenção dos 50% em relação a produtos brasileiros. Porém, ele ainda enfrenta a tarifa setorizada, né, para o aço, continua pagando 50% de qualquer forma. Isso também causa preocupação, porque já está fora da lista do Brasil, mas continua uma lista global de setor, sendo taxada em 50%. Então, como negociar isso de forma global? Então, na verdade, o que acontece é que o aço acabou ficando no final com os 25% que já tinha sido anunciado para o aço, né? Existe um interesse muito grande do governo americano em estar reativando a indústria siderúrgica americana.
é muito comum se falar, né, naquele cinturão da ferrugem, aquelas grandes siderúrgicas, as grandes indústrias americanas que acabaram, né? Os Estados Unidos fez uma opção, errada ou não, de transferir sua produção para outros países, né? Principalmente para a Ásia, e hoje vê a necessidade, né? Voltando àquela história, quem cria riqueza é a indústria. Então, hoje você vê uma preocupação exacerbada até por parte do governo americano de trazer de volta a indústria para os Estados Unidos. Mesmo os 25% atrapalham muito, Eric, atrapalham demais. Lembro a você que o Brasil exporta semi-acabados para os Estados Unidos, né? Nós somos provavelmente o segundo maior fornecedor de semi-acabados. O que significa isso? A indústria americana compra o semi-acabado, aquilo que nós chamamos de placa, né? Para depois aquecer e dali tirar os subprodutos dessas placas, né? O que nós chamamos aqui de acabados. Então, nós somos fortes no fornecimento de semi-acabados, mas nós deveríamos também trabalhar, e trabalhamos firme para isso, para estar defendendo a utilização, a exportação do produto acabado, né? O semi-acabado acaba trazendo um déficit comercial para o Brasil, né? E o que preocupa mais, Eric, tanto esse assunto da falta de exportações, a gente está falando aí de 10 milhões de toneladas anuais, né? Mas nos preocupa muito mais a importação do aço no Brasil. Então, a importação do aço no Brasil. Ela pode inviabilizar a indústria siderúrgica nacional em curto espaço de tempo. A gente só tem que lembrar o quê? Se os Estados Unidos estão tão preocupados com a siderurgia, se os demais países do mundo todo estão preocupados com a siderurgia, porque a siderurgia ela é muito importante para a segurança nacional, Eric. Graças a Deus o Brasil não é um país belicoso, né? A gente não tem guerra, graças a Deus, é uma grande vantagem nossa, mas a soberania nacional, na parte da siderúrgica, ela tem que ser defendida não só pelo fato de que amanhã você possa sofrer uma agressão ou qualquer coisa do tipo. Ela tem que ser defendida porque ela garante para você o fornecimento daquilo que é básico para o desenvolvimento do país. E a gente aprendeu com a pandemia, né, que não é muito bom você depender de um outro país, né, que por um evento não político acabou trazendo uma série de complicações para o Brasil e para todos os países do mundo. Nós não estamos livres de uma nova pandemia ou de um fato que acarrete os problemas que a pandemia nos trouxe. Então, diria para você que nós temos que enxergar sempre siderurgia, ponto estratégico para o crescimento dos países e principalmente do Brasil, e em função disso daí, nós temos que adotar medidas que permitam que a gente continue trabalhando como sempre trabalhou. Eu vou citar um fato que é muito comum, é rotineiro, e que a gente costuma ouvir dos economistas, né? O Brasil é um país fechado, economia fechada. Vários governos aí acabaram citando que nós tínhamos que abrir economia e tudo mais. Ex-participantes de governos anteriores que defendiam essa ideia, hoje acabam aceitando o fato de que a carga tributária brasileira, o custo do Brasil e tantos outros entraves ao nosso crescimento atrapalham demais a nossa competitividade. Então, de certa forma, nós não queremos proteção, Eric. O que a indústria siderúrgica brasileira precisa é de isonomia. Nós temos que lutar com as mesmas armas, né, e não simplesmente pedir do governo ações específicas de proteção. Isso já vem sendo feito há muito tempo, mas é necessário que a gente pare e pense numa política industrial, né, que possa atender a toda a cadeia produtiva brasileira. Eu vou dizer para você uma coisa que eu acho que é importante. O agro, isso é normal entre nós, né? Por que o agro ele se combina tão bem? O agro ele é uma cadeia bastante curta, né? Você tem produtor, aquele que comercializa, consumidor final. No caso da indústria, os produtos são de cadeia longa. E aí você tem uma série de interesses que muitas vezes, para defender a isonomia da indústria siderúrgica, vai atingir
a isonomia ou a competitividade de outros setores. Então, é por isso que, normalmente, essa discussão, ela suscita, é um tema acalorado, mas que a gente precisa, de certa forma, tratar ele com uma política nacional. Não adianta resolver o problema só da siderurgia, nós temos que resolver o problema da indústria no Brasil, Eric. Ricardo Martins, queria muito agradecer a sua participação aqui no Real Time. Um grande abraço, um bom final de semana para você, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Também para você. Muito obrigado. Obrigado.